O Internacional se reapresenta hoje no CT Parque Gigante e começa a preparação para o jogo do próximo final de semana contra o Red Bull Bragantino dentro do estádio Beira-Rio. O jogo que pode começar nessas últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, a busca pelo título por parte do Internacional. E no vídeo de hoje eu vou te trazer as principais desfalques que o Inter deve ter para essa partida, que não são poucos, as principais voltas que o Inter também pode ter para esse jogo, e além de tudo isso eu quero te continuar falando sobre o Johnny. Porque o Johnny, além de ter sondagens, inclusive é uma proposta que teve da última janela de transferência do futebol dos Estados Unidos, da MLS, a gente sabe que nesse momento o Johnny começa a ter sondagem de outros mercados, mercados mais importantes, inclusive mercados mais ricos do futebol europeu. E no vídeo de hoje eu vou te trazer informações sobre quais são esses países e até mesmo os clubes. Só que só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez às pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez e não assiste os vídeos ou tu assiste, mas ainda não é inscrito, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem um Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, beleza? Vamos então começar aqui com as informações do Internacional desta quarta-feira. O Inter que se representa hoje pela manhã no CT Parque Gigante, depois da folga dessa última terça-feira, em função até mesmo do jogo que o Inter teve na segunda, e também do feriado que aconteceu no dia 20 de setembro aqui do estado do Rio Grande do Sul. E a partir de agora o Inter começa a sua preparação para a disputa pelo título as últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, onde o Inter nessas duas rodadas tem grandes chances de poder tirar pontos em relação ao Palmeiras. A gente sabe que o Inter agora tem 2 jogos dentro de casa, contra Red Bull Bragantino e também contra Santos. Enquanto o Palmeiras tem, por exemplo, jogos contra o Atlético Mineiro dentro do estádio Mineirão e também contra o Botafogo no Engenhão. E esse jogo, falando mais sobre o Mineirão, o Palmeiras está com uma série de desfalques para essa partida. Ou seja, o Inter tem tudo para conseguir neste momento tirar pontos do Palmeiras. É muito importante e é de suma importância que o Inter consiga isso. Porém, o Inter também vai ter desfalques para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. A gente sabe que nesse momento, né, o Depena deve voltar ao time titular e o Edenilson deve voltar ao banco de reservas em função do péssimo jogo que ele fez contra o Atlético Goianiense. O Wanderson é uma dúvida para essa partida em função do Pedro Henrique ter atuado muito bem, possa ser titular, mas o Wanderson pode voltar a ser titular nesse jogo. O Daniel, que está com trauma ainda no olho, não se sabe se ele vai ter condições de jogo, então a gente não sabe ainda se ele vai voltar para esse jogo contra o Red Bull Bragantino ou ainda o Kehler continua como titular. O Johnny continua na seleção norte-americana. O Fabrício Bustos tomou o 3º cartão amarelo e não enfrenta o Red Bull Bragantino. O Everton, também lateral direito, pertence ao Red Bull Bragantino e não pode atuar neste momento pelo Internacional em função do Inter jogar contra o Bragantino. Ou seja, o Inter vai ter que improvisar alguém na lateral direita. Possivelmente será o Gabriel Mercado, que antigamente era um lateral direito. E aí o Mano Menezes tem que colocar ao lado do Vitão, por exemplo, o Rodrigo Moledo ou até mesmo o Kaique Rocha. Mas como na última segunda-feira o Rodrigo Moledo, que acabou atuando e atuou até que bem, né, entrando no segundo tempo, principalmente quando o Inter estava tomando ali uma certa pressão, é de se pensar que nesse momento o Moledo deve entrar na vaga do Mercado, porque o Mercado pode ir para a lateral direita. Mas ao longo dessa semana, porque o Inter tem treino nessa quarta, nesta quinta e ainda nesta sexta, né, treinos de maneira mais intensa. Ou seja, a gente vai saber ainda durante a semana o que o Mano Menezes vai planejar para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, tá bom? Passando para mais informações, agora saindo dessa dúvida, né, sobre o time que o técnico Mano Menezes vai colocar a campo, eu quero te falar mais sobre o Johnny, que nesse momento está na seleção norte-americana, né, está fazendo 2 amistosos contra Japão e Arábia Saudita e para o jogo contra o Santos. Que acontece no outro final de semana, né? O Inter que vai novamente descansar uma semana agora, descansa também uma semana na próxima semana, e depois do Santos o Inter começa a ter jogos quarta e domingo. Isso aí já vai começar a pesar, por exemplo, na preparação física. Mas o Johnny para o jogo contra o Santos já deve estar novamente à disposição do técnico Mano Menezes.
O Johnny, que nesse momento a gente sabe que tem sondagens, por exemplo, do futebol da MLS, né? Dos Estados Unidos, em função dele ser um norte-americano, ele acaba tendo, entre aspas, né, um holofote por lá. Por ele ser brasileiro, né, aqui ser o país do futebol, né, ser um norte-americano naturalizado, né, um brasileiro naturalizado americano, né, ele tem esse marketing um pouco maior por lá. E até por isso que ele foi convocado para a seleção dos Estados Unidos, foi a primeira opção depois que um jogador, né, o Mussad do Valência, acabou sendo cortado. Só que o Johnny, além de ter essas sondagens do futebol da MLS, ele começa a ter sondagem de outros dois países, né, só que agora de mercados bem mais importantes, e do futebol europeu. Que é o mercado da Itália, né, do futebol italiano, e também do futebol espanhol, né, e clubes assim médio para grande, assim, times que começam a sondar o Johnny. O Inter já tem uma certa noção que não vai conseguir manter o Johnny, por exemplo, até o final da temporada de 2023. Inclusive em janeiro, né, que é quando abre a janela de inverno do futebol europeu e também, inclusive, abre a janela da MLS, possivelmente o Johnny sairá do Internacional neste mês, ou até mesmo, caso não seja vendido em janeiro, possa ser vendido em julho. O Inter, que pretende ter uma meta para a próxima temporada de arrecadação em termos de venda de 20 milhões de dólares ou 20 milhões de euros, né? E o Johnny poderia já complementar essa meta. O Inter espera ganhar com o Johnny cerca de 10 milhões de euros. Lembrando que o Inter não tem toda a porcentagem do Johnny, porém o Inter tem boa parte do jogador, tem mais de 80% dos direitos econômicos do Johnny. Ou seja, numa venda pensando daqui a pouco em 12, 13 milhões de euros, o Inter possa arrecadar esses 10 milhões que deseja ter pelo atleta. Além do Johnny, o Inter também quer vender o Maurício, e a ideia do Inter é que com o Johnny e também com o Maurício, o Inter fechar essa meta orçamentária de 12 milhões de euros dentro da expectativa do Internacional. A ideia desta direção no Inter é vender toda a temporada 20 milhões de euros em atletas, né? A gente sabe que, por exemplo, o Edenilson também pode sair do Inter em janeiro, e aí também possa completar, por exemplo, essa meta orçamentária. Mas o Johnny começa a receber muitas sondagens e dificilmente o Inter vai conseguir segurar o jogador. O Johnny vem vivendo um bom momento no Internacional, no futebol brasileiro. A gente sabe que por ele ser americano facilita muito uma ida para o futebol europeu, porque ele tem uma cidadania boa que faz ele ter passaporte para qualquer lugar do mundo, e como, por exemplo, um brasileiro não consegue ter toda essa facilidade que o Johnny tem, por exemplo. Ele consegue chegar no país e já conseguir sair jogando, e o brasileiro não, já tem uma certa burocracia um pouco maior. Ou seja, nesse momento, o Johnny tem um bom cartaz no futebol pelo mundo, e ainda mais, e ele vai se valorizar ainda mais se ele conseguir ser convocado para a Copa do Mundo em dezembro. Daqui a pouco mais um jogador for cortado, ou agora durante esses dois amistosos, ele atuar bem, né, e atuar como titular, dependendo, acredito que ele deve começar no banco agora, né, de ter sido cortado um jogador que era reserva, mas se nesses jogos ele entrar bem, por exemplo, do banco de reservas, existe, por exemplo, grandes possibilidades de ele ir para a Copa do Mundo em dezembro, e aí ele se valorizar ainda mais e certamente sair em janeiro do Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, mas não esquece também de ir aqui no primeiro link da descrição e conferir o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Vou ficando com esse vídeo por aqui, volto logo mais com novas informações, valeu, falou e fui!